noite de festa, uma noite de celebração. O Espírito Santo já tem agido de forma poderosa em nosso meio, já está falando neste lugar. E nós queremos essa noite cumprimentar você que nos assiste de casa, através da TV Rica. Você é muito bem-vindo conosco nessa noite. E em nome de Jesus, nós declaramos que você irá receber aí na mesma porção, na mesma medida que estaremos ministrando aqui, aonde você estiver. Amém? Nós queremos dar início então à palavra de hoje. Repita comigo: levanta-te. Levanta-te. Percorre esta terra. Percorre esta terra. Isso foi uma ordem do Senhor a Abraão. Nós vamos ler. Então repita comigo mais forte: levanta-te. Levanta-te. Percorre esta terra. Percorre esta terra. O Espírito Santo hoje vai nos conduzir nisso, a nos levantar para que nós venhamos a percorrer a terra. Amém? A terra que Ele já nos deu por herança, que já foi conquistada e já é nossa. Amém? Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Nós vamos percorrer essa terra, mas não vamos percorrer sozinhos. Como Moisés: Senhor, se a Tua presença não for conosco, nós não saímos daqui. Sim, Senhor. E o Senhor Deus está conosco. Amém. Todos os dias da nossa vida Ele habita em nós. Amém? E nós vamos cantar nessa hora, celebrar ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, onde o Senhor for, nós vamos. Nós vamos orar o que o Senhor orar, e nós vamos dizer aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Nós somos Teus instrumentos nessa terra, para percorrer esta terra. Feche seus olhos, estenda as suas mãos ao alto. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entregar este tempo nas Tuas mãos. Queremos declarar em nome de Jesus que essa terra é do Senhor. O Senhor a criou e aos Teus filhos entregou por herança. E nós essa noite declaramos que de forma profética percorreremos essa terra que o Senhor nos deu por herança. Saímos da nossa tenda, saímos da nossa parentela, saímos da nossa terra e nós percorreremos a terra que o Senhor nos entregou por herança. Crendo em nome de Jesus que a Tua mão é conosco em tudo que nós fizemos e aonde nós fomos. Senhor, em nome de Jesus, nós andamos aonde o Senhor quer que nós andemos. Queremos falar aquilo que o Senhor quer falar. Pai, os nossos olhos têm que ser os Seus olhos, a nossa boca, a Tua boca, e os nossos ouvidos, os Teus ouvidos. Dá-nos dimensão, discernimento profético para caminharmos as terras que o Senhor já nos deu por herança. Consagramos ao Senhor essa palavra. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de usar a minha vida conforme está no Teu coração. E eu dependo completamente do Senhor nessa noite, para entregar à Tua igreja aquilo que o Senhor tem me falado nesses dias. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Acho que está fácil, né? Gênesis. Amém? Todos acharam? Amém. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Até aqui por enquanto, pode deixar aberto, nós vamos ler mais versículos na sequência. Texto, para quem tem uma caminhada com o Senhor, um texto extremamente conhecido, né? Aqui Deus, aqui a primeira vez, Deus aqui falando a respeito do chamado do ministério de Abraão, mandando ele sair do meio dos seus, da tua terra, da tua parentela, um povo idólatra, um povo que adorava outros deuses, e ir para uma outra terra que ele mostraria. Nesse primeiro versículo, a primeira ordenança que Deus dá a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, num sentido literal, ele realmente saiu de uma terra e foi para outra. Ele realmente caminhou, ele realmente se deslocou. Mas, por entendimento, por revelação, sair da terra e da parentela não está ligado somente a um deslocamento geográfico. Sair da terra e da parentela é muito maior do que isso. Nós podemos estar no meio da nossa terra, no meio da nossa parentela, mas saímos debaixo da cultura e da tradição da nossa parentela, da nossa terra. Nós habitamos em Taubaté, São Paulo, Brasil, mundo, planeta Terra. Mas eu um dia, e você que está aqui nessa noite, saímos da nossa terra, saímos da nossa parentela.
Hoje eu posso dizer que eu pertenço a outro mundo. Eu sou deste mundo, mas eu pertenço a um reino. E eu tenho um rei que governa sobre a minha vida. E nesse rei há uma família que foi me dada. Amém? E eu estou na minha terra e ainda tenho a minha parentela. Mas a cultura hoje que eu vivo é a cultura do reino. E a tradição, se eu posso dizer assim, que faz parte da minha vida, é o que está escrito na Bíblia. É o que Jesus deixou para nós, essa hoje é a nossa Constituição. É ela hoje que rege a nossa vida. Claro que a gente se submete às leis dos homens, obviamente. Sair da sua terra e da sua parentela é sair debaixo de um sistema familiar. É sair debaixo de um sistema tradicional. É romper com tradição mesmo, muitas vezes estando no mesmo espaço geográfico. Não depende, muitas vezes, não deve depender de mudança física. Depende de um estado espiritual. Depende de um estado de uma quebra de estrutura mental. E a primeira coisa que Deus falou com Abraão, antes de começar a dizer o que ia falar com ele, foi: Abraão, aqui não dá. Para eu desenrolar, para eu fazer o que eu tenho que fazer na sua vida, eu preciso que você se mova. O primeiro passo que eu preciso para que eu comece a revelar, desvendar os meus mistérios, os meus propósitos sobre a tua vida, para eu fazer de ti tudo que eu vou fazer, uma grande nação, pai de multidões, eu preciso que você se mova, que você dê um passo, que você saia, Abraão. Na cultura que você está, na vida que você leva, não tem como. Eu preciso que você saia do meio dos teus, eu preciso que você saia da tua terra, e eu preciso que você saia da tua parentela. Repita comigo: sair do meio da parentela. A parentela fala da nossa forma que a gente foi criado. A parentela fala da forma que a gente foi gerado, da cultura que a gente foi ensinado, fala da nossa educação, fala das coisas do mundo onde a gente foi criado, não é assim? Eu tenho essa história. Eu vim dessa parentela, desse histórico. Muitas vezes até alguém pode vir de um histórico até de igreja, mas de uma parentela, de uma história, de uma cultura de religião e tradição. E para que as promessas do Senhor se cumpram em nossa vida, a primeira coisa é deixar a parentela. É deixar esta terra e ir para outra terra. Amém? Eu, mesmo no mesmo lugar, geograficamente falando, quando nós aceitamos a Cristo, a proposta do reino de Deus é que nós saiamos de uma terra e estejamos em outra terra. Nós estamos pisando nessa terra, mas a terra que nós pisamos aqui nessa cidade não é a mesma que as outras pessoas pisam. Pisam numa Taubaté de corrupção. Pisam num Brasil de corrupção, de futebol, de pornografia. Nós pisamos num Taubaté, terra de adoradores. Amém? Nós pisamos no Brasil, país de adoração. Nós saímos da nossa terra, da nossa parentela, e nós estamos na terra que o Senhor nos colocou, que foi nos dada por herança. É nessa terra que eu piso, amém? Fomos tirados da nossa terra, da nossa cultura, da nossa visão, da nossa mentalidade, e colocados em outra terra. Assim nós temos que viver. Nós não estamos mais na terra que nós sempre estivemos. E aí no versículo 2, ele diz assim, o Senhor continua dizendo a Abraão: e de ti farei uma grande nação. Vamos parar por aí até a primeira vírgula. E de ti, Abraão, farei uma grande nação. De um homem, uma grande nação. E a gente, infelizmente, às vezes lê a Bíblia com religião e pensa: Abraão, dele saiu uma grande nação. E saiu mesmo. Nós sabemos que aqui, conhecemos a história, Deus está falando com Abraão aqui literalmente, que dele viria, ele teria um filho, o filho da promessa, Isaac, que geraria Jacó, que teria seu nome transformado para Israel, que teria 12 filhas, que seriam as 12 tribos de Israel, e de uma delas viria Jesus Cristo, e daí sim, todos os gentios teriam a oportunidade de aceitar a Cristo, e todo Israel de Deus, todo mundo, nós que somos Israel de Deus, somos uma grande nação, amém? Aqui Deus já está falando de Jesus, literalmente. De Abraão sairia uma grande nação. Mas essa palavra hoje nós temos o Cristo vivo. E eu quero caminhar com você para nós entendermos que de nós, o tempo todo, nós saímos uma grande nação. Eu e você somos uma grande nação, a nação bendita do Senhor. Eu sou uma nação do Senhor e você é uma nação do Senhor. O apóstolo Hélio, estou pegando algo que ele tem falado e desenvolvido aqui um pouco.
Ele tem falado que toda pessoa, cada pessoa é uma nação. Cada pessoa é uma nação. E se nós entendermos cada pessoa uma nação, isso muda muita coisa na nossa visão. Isso muda muita coisa no nosso jeito de ver as pessoas, o jeito de nós vermos o ministério, o nosso chamado. Porque se cada pessoa é uma nação, nós temos que percorrer e gerar muitas nações. Amém? Se eu olho para uma pessoa, para um perdido, seja para quem for, para alguém que não está na presença do Senhor como uma nação, e eu tenho a oportunidade de investir nessa pessoa, cuidar dessa pessoa, orar por essa pessoa, discipular essa pessoa, evangelizar essa pessoa, como uma nação, me olhar por essa pessoa é outro. Ela não é simplesmente um indivíduo perdido. Ela é uma nação que precisa ser gerada. Ela é uma terra que precisa ser conquistada, amém? No ministério, no discipulado, no aconselhamento, nós temos a oportunidade de gerar várias nações. Cada ser humano é uma história. Cada ser humano é uma nação diferente. Cada ser humano é uma cabeça. Cada ser humano é uma mente, tem uma história, uma alma, um histórico de sentimentos. É uma vida completamente diferente da outra. Cada vida que nós nos encontramos é uma nação. Com as suas características específicas, com a sua história específica. Cada um tem uma nação dentro de si. Cada um de nós foi chamado para gerar uma nação e fomos chamados para gerar nações, amém? Todos nós, no nosso ventre espiritual, fomos chamados para gerar nações, muito mais do que vidas. Fomos chamados para gerar território, para ser transformadores do mundo, amém? E Abraão ouviu isso aqui: de ti farei uma grande nação. Repita comigo: de mim, o Senhor fará uma grande nação. Vamos repetir isso com verdade? De mim, o Senhor fará uma grande nação. Amém? A gente repete porque a palavra gera vida. Uma coisa é eu falar sobre a sua vida e uma coisa é você declarar sobre a sua vida. Uma grande nação é uma nação, a nação que Deus começou aqui através de Abraão. É uma nação que de geração em geração, homens dessa geração, homens dessa linhagem temeram o Senhor e guardaram os seus mandamentos, guardaram a promessa, até que um dia dessa geração o Cristo fosse manifesto. Vou repetir: uma grande nação é uma nação que tenha homens que de geração em geração guardem a palavra do Senhor, guardem a promessa do Senhor, até que Cristo seja manifesto. Amém? Essa foi a grande nação aqui. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que de geração em geração, até chegar lá em José, que se casou com Maria, que nós conhecemos a história, que estava prometida a Maria, que o anjo visitou e que gerou Jesus. Nessa nação, de geração em geração, houveram homens que guardaram a promessa, que guardaram os mandamentos do Senhor. Uma grande nação é uma nação que de geração em geração se guarde a promessa do Senhor, até que Cristo vivo se manifeste. Só que hoje Cristo vivo já se manifestou, e hoje Ele se manifesta através da minha vida, da sua vida. E de geração em geração há uma igreja viva guardando a promessa. Por isso o tempo todo Cristo está sendo manifesto na terra. Hoje eu sou a nação que manifesta Cristo. Hoje você é a nação que manifesta Cristo. Amém? Repita comigo: eu sou uma nação que manifesta Cristo. E nós vamos guardar a promessa, e vamos passar a promessa para os nossos filhos. E em nome de Jesus eles guardarão a promessa, e eles passarão para os seus filhos. E de geração em geração Cristo vivo vai sendo manifesto sobre a face da terra. Amém? Isso é uma grande nação. De ti, Abraão, o pai da promessa, o pai da fé, de ti eu farei uma grande nação. Uma grande nação é uma nação cujo Deus é o Senhor, de geração em geração. Amém? Nós somos uma nação cujo Deus é nosso Senhor, de geração a geração. Amém? Somos uma grande nação. Nós somos a maior nação da terra, em nome de Jesus. A maior e a mais forte. Repita comigo: nós somos a maior
e mais forte geração desta terra. Amém. O povo desta terra. E aí na sequência, lá no mesmo versículo 2, ele diz assim: engrandecerei, te abençoarei, te engrandecerei o seu nome. E eu vou falar sobre a última frase: se tu uma bênção. Repita comigo: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. É tremendo, porque ele dá uma ordem a Abraão para que Abraão seja uma bênção. Ele primeiro fala: eu vou te abençoar, Abraão, mas você seja uma bênção. E isso aqui, a gente ser uma bênção, é algo tão comum, né? A gente já leu tantas vezes esse versículo, mas depende, viver nessa dimensão de ser a bênção, depende de muita quebra de estrutura, de religião, de tradição, e muito, independente de religião e tradição, muito de uma cultura que nos traz um espírito de miséria, do nosso país, da nossa nação, das nossas famílias, da forma que nós somos gerados. Entender que nós temos uma ordenança desde Abraão, porque as promessas de Abraão estão sobre nós, de ser uma bênção. E qual é a nossa cultura? É de querer a bênção, é de me dar a bênção, é de orar pela bênção, é de buscar a bênção, é de jejuar por a bênção. E Deus falou: Abraão, vou fazer grandes coisas através da sua vida, se tu uma bênção. E nessa noite o Espírito Santo de Deus fala conosco: seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Isso muda tudo. Isso muda a nossa forma de orar. Isso muda a nossa forma de se comportar como cristãos. Porque nós somos governados por um espírito, muitas vezes, de miséria. De para mim. E o que o apóstolo tem falado é: não para mim. A minha oração não pode ser mais para mim, mas através de mim. Porque eu sou a bênção, amém? Não, quando a gente entende que nós somos a bênção, nossa oração não é: Senhor, para mim, a minha bênção, preciso disso, preciso daquilo. Senhor, eu sou a bênção, faça através de mim. Através de mim a restauração da terra. Através de mim crianças podem estudar e ter condições. Através de mim vidas serão evangelizadas. Através de mim o departamento infantil pode se expandir. Através de mim o reino vai ser expandido. Através de mim esse mundo será transformado. Através de mim, amém? Eu sou a bênção. Eu sou uma bênção. Repita comigo se você consegue. Às vezes parece não, mas nós vamos romper com isso hoje. Eu sou uma bênção. Isso, eu sou uma bênção. Aí às vezes parece meio metido, né? Não sei uma palavra. Eu sou uma bênção. A gente ouve alguém falando para outra alguém assim: nossa, você é uma bênção na minha vida, fulano. É disso que eu estou falando. Ser uma bênção na vida de alguém. Ser uma bênção na vida de uma geração. Ser uma bênção no ministério. Ser uma bênção para um corpo. Se eu for falar aqui, citar nomes pulverizados de quantas pessoas são bênção na minha vida, são a bênção na minha vida, vou até pecar, porque é a igreja como um todo praticamente. Pessoas que eu podia citar aqui: é uma bênção na minha vida. Fulano é uma bênção na minha vida. Ciclano é uma bênção na minha vida. Então, para não ficar citando um monte de nome, vou condensar aí na figura do apóstolo L, que resume a igreja, usando uma pessoa como modelo. Ele não tem uma bênção, ele é a bênção, entende? Não vamos buscar ele porque ele tem uma bênção para a minha vida. Eu busco a ele porque dele sai uma bênção. Ele é a bênção, da boca dele libera a palavra. Da onde vai vir a bênção? Ele já é a bênção, amém? Nós já temos que ser a bênção na vida das outras pessoas. Nós já somos a resposta. Nós já temos a palavra. Nós já temos o Espírito Santo. Nós não temos que andar atrás de bênção. Nós somos uma bênção. Amém? Se tu uma bênção, Abraão. Abençoe, eu te abençoarei, te abençoarem, maldiçoarei, te amaldiçoarem. Se tu uma bênção. E aí eu começo a orar: Senhor, eu tenho que ser uma bênção. Então, através da minha vida, eu estou discipulando fulana, a ciclana, através da minha vida, transforma essa vida. Eu tenho que ser uma bênção. Senhor, eu sou a bênção na vida do ciclano, que eu estou assim cuidando, discipulando. Senhor, usa a minha vida porque eu sou a bênção para eles. Senhor, eu estou ministrando no ministério infantil. Abençoa a minha vida, me usa, porque eu sou a bênção para eles.
Senhor, eu estou no ministério de louvor. Usa a minha vida porque eu sou a bênção. Amém. Eu sou a bênção para essa geração. Repita comigo, eu sou a bênção para essa geração. E aí a nossa oração é: Senhor, através de mim. O espírito de miséria nos leva a orar: Senhor, para mim. E o espírito de governo, a mentalidade de governo nos leva a orar: Senhor, através de mim. Porque um governante, ele governa para um povo. Ele não governa para si mesmo. Um prefeito, um governador, um presidente, ele não faz um governo para si, para sua casa, para sua família. Ele governa para uma nação. Ele governa para um povo. E se nós somos chamados para governar, se esse chamado de governo está sobre a vida da igreja, é através dessas vidas. Porque o que vem sobre as nossas vidas é para governo de outros, é para governo da terra, é para governo dessa geração, é para governarmos este mundo, amém? É através de nós. Nós já somos a bênção. O Senhor já habita dentro de nós todos os dias. E de nós a bênção flui o tempo todo. Amém. Repita comigo: através de mim. Isso muda a nossa visão, a nossa oração. Para que eu quero aquilo que eu quero? Para fazer o que através de mim? Aquilo que eu tenho pedido para mim tem que propósito maior para ser através de mim? O que nas minhas orações eu tenho clamado que só serve para mim? Para mim e não através da minha vida. Amém? E o espírito de miséria, quero falar aqui, e não é uma crítica. Não é uma crítica, porque eu já contei aqui algumas vezes, acho que uma vez, e vou falar novamente. Eu já tive isso muito forte na minha vida, espírito de miséria. De um histórico de muita pobreza. E o espírito de miséria entra pelo histórico, e a gente não tem entendimento, e vem. E eu tinha muito forte isso. Até antes de chegar nessa casa, já era cristã, já era evangélica, mas ainda tinha o espírito de miséria, foi quebrado neste lugar. Mas era tão agressivo, a ponto de, vou dar um exemplo, assim, não quer dizer que você talvez esteja nesse nível, porque às vezes pode ser mais sutil. Mas a minha vida era tão agressiva, e mesmo assim eu não percebia, porque é algo espiritual. De eu jogar um vidro de perfume fora sem usar, porque ficava guardando para aqueles momentos especiais, que poucos eram. E o perfume, quando eu ia usar, estava vencido, eu não tinha usado, porque você não acredita que vai poder ter outro, então você fica guardando. Perdi a roupa nova, porque ficava guardando, porque não vou usar em ocasiões especiais. E quando via já não dava mais e estava nova, porque não tinha usado, porque estava guardando, porque na cabeça tem que guardar, você não pode usar, porque você não sabe se vai ter outra. Isso são evidências de um espírito de miséria, de uma forma bem acentuada. Talvez você possa ter isso, estou falando para você, nem o Espírito Santo permitir que se identifique, de uma forma mais sutil. Mas o espírito de miséria é algo terrível. O espírito de miséria faz a gente viver a vida inteira como cristãos, depois de convertido, e passar a vida inteira nesse para mim, e se eu não posso. E o espírito de miséria atua na fidelidade, porque se eu dizimar, faltar. O espírito de miséria atua na oferta, porque se eu ofertar, o que eu faço amanhã? O espírito de miséria é algo horrível. O espírito de miséria neutraliza nossa mente, é um antídoto para a gente não entender, não ter mentalidade de reino de governo. Porque nós temos sim que ficar aqui num gueto, passando dificuldade, estudando menos do que os outros, nos preparando menos. E importa que Jesus volte, a gente suba, e a gente fica aqui, não, mas é o minha quantinha, o meu negocinho, a minha isso, tudo pequenininho, tudo que está dando, a minha bençãozinha, o meu grupinho de oração para conquistar esse negocinho. É um espírito de miséria horroroso, que bloqueia a mentalidade de governo, a mentalidade de reino e de expansão, amém? É horrível. E nessa noite, uma das coisas que o Senhor vai quebrar é o espírito de miséria. Porque, como eu disse, para a gente falar de caminhar sobre a terra e tomar posse de uma terra, o espírito de miséria é uma âncora. E nós deixamos as âncoras para trás domingo passado, eu creio. Por isso hoje o Senhor vai nos mandar andar, porque já não tem mais nada nos segurando, amém?
E eu quero nessa noite convidar, se ainda a âncora do espírito de miséria, a lanchar nessa noite neste lugar, de forma profética e espiritual. O Espírito Santo, se houver algo na minha vida, algum vestígio de espírito de miséria, rompe com isso. Gente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Ter a oportunidade, como no ministério, de aconselhar muitas pessoas, discipular muitas pessoas. É difícil alguém que venha que não tem espírito de miséria. É sutil, mas ele praticamente está sempre ali. Sempre ali enraizado, sempre ali incutido. Faz parte, sabe por quê? Porque é a cultura do nosso estado, nosso país, nossa nação de miserável. Nós nascemos da escravidão, nascemos da colonização de escrava. Carregamos esse demônio de geração em geração. Mas nós somos uma igreja, a igreja de Cristo, livre sobre a face da terra. Amém? E esse demônio não tem poder e autoridade sobre nós. E precisa ser livre do espírito de miséria para falar através de mim, e não para mim. Precisa ser livre do espírito de miséria para sair de me dar a bênção para eu tenho a bênção. Eu sou a bênção. Eu fui chamado a abençoar. Amém? Porque eu já sou abençoado. Amém? Precisa sair do espírito de miséria para isso. O povo sempre carregou esse espírito. Se depois você quiser ler, eu não vou ler para ganhar tempo. Mas lá em Êxodo 16, a partir do versículo 3 em diante, é muita coisa, eu não vou ler. Até mesmo porque é bem conhecido. Deus através lá da solicitação das murmurações, e hoje eu estava lendo esse texto, achei interessante, porque a palavra fala o tempo todo, eu li mais que uma versão, que Deus ouviu a murmuração do povo quando mandou cair maná do céu. Ele não ouviu a oração, ouviu a murmuração. E aí, mas não quero entrar nesse ponto. Mas de qualquer forma, quando o povo começou a murmurar, por falta de carne, estava ali no deserto, a Bíblia fala que o Senhor permitiu que caísse todos os dias o maná do céu, que era como se fosse uma semente, e diz a palavra que tem gosto de pão de mel. E a ordem do Senhor é que eles todo dia de manhã ia cair o orvalho, debaixo do orvalho ia ter o maná. Eles catavam um tanto de cada um, que a Bíblia fala uma medida que eu esqueci, que era o suficiente para cada um comer o dia inteiro, e que não pegasse mais que pudesse comer. Sabe aquela pessoa que pega para guardar, pega. Não, pega o suficiente para comer um dia, porque amanhã terá de novo. E já no primeiro dia, o que o povo faz? Pega um monte e guarda. No outro dia embolorou, deu bicho, porque a ordem do Senhor não era essa. A Bíblia fala que o Senhor queria provar o coração deles na confiança. O Senhor disse que no dia seguinte teria, mas eles não creram. E por não confiar em Deus, guardaram aquilo para comer no dia seguinte. O Senhor se irou contra eles, falou: vocês não confiam em mim, gente. Povo incrédulo, um espírito de miséria. Vai que amanhã Deus não faz. Vai que amanhã Deus não manda. Vai que amanhã Deus não provê. Então eu vou guardar tudo que eu puder hoje aqui. Eu não vou obedecer. Como que eu vou confiar em Deus? Eu vou guardar tudo. Um espírito de miséria. Porque amanhã pode faltar. E não faltou um dia sequer. O maná de um dia, o alimento de um dia não servia para o outro. No outro dia estava embolorado com bicho. A palavra diz. E tem algo tremendo aqui. Algo tremendo. Porque o maná é alimento, pão. Jesus é o pão da vida descido do céu. Representa a palavra. Representa Jesus. Representa o mover do Espírito Santo de Deus. Que é diário, que é constante, que é dinâmico, que não é estático, que se renova todos os dias e trabalha todos os dias de uma forma diferente. E é sempre abundante em nossas vidas. E o que eu estou querendo dizer é que o maná que nossos pais comeram, nós não vamos comer. Há um alimento fresco da parte do Senhor em cada tempo, para cada geração. Amém? Amém? Repita comigo. Eu não vou comer do mesmo maná que os meus pais comeram. Há um alimento, uma revelação fresca da parte do Senhor para a minha vida, para a minha geração, para este tempo, amém?
O que meus pais viveram pode ter sido tremendo, mas foi para o tempo deles. Há algo novo da parte do Senhor todos os dias, amém? Isso é Espírito Santo sobre a face da terra, sempre. Vamos falar desde o princípio. Noé teve que ter fé para construir uma arca, sem nunca ter havido chuva sobre a terra. Abraão teve que ter fé para entregar seu filho, não teve que construir arca mais. E assim foi, de geração em geração. Davi teve que ter fé para enfrentar ursos, leões, depois gigante. Já seu filho Salomão, que ele passou o reinado, foi outra história, não teve nada a ver com o governo exercido pelo seu pai Davi. E os profetas, cada um Deus usou de uma maneira. Elias teve que ter fé para derrotar, para lutar contra os profetas de Baal, para guerrear contra eles. Para cada homem, para cada geração, para cada tempo de história, um mover diferente da parte do Senhor. Você não vê um profeta no Velho Testamento fazendo a mesma coisa que o outro. De geração em geração, você vê Ezequiel levantando o vale de ossos secos, um jogando o machado na água. E assim nós vemos cada um se movendo, um fazendo parar de chover e abrindo o céu e fechando o céu. Um falando da vinda do Messias, cada um de alguma maneira sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, para aquilo que Deus queria fazer na sua geração, amém? Deus se move todo o tempo, de forma específica, para uma região e para uma geração. Tem coisas que Deus está fazendo neste tempo, e de igual maneira em toda a face da terra. Tem coisas que Deus está fazendo no Brasil, tem coisas que Ele está fazendo em Taubaté. Amém. É tremendo. O mover, a restauração dos 5 ministérios e do governo da igreja sobre a terra, que está em Gênesis, Deus está fazendo há anos sobre toda a terra. Isso é para toda a igreja, toda a terra nesse tempo. Mas algo específico que Deus está fazendo aqui na nossa cidade. Por isso cada igreja, cada cidade, cada território, cada nação que somos nós, temos que ter revelação precisa do que Deus está fazendo na nossa geração. Amém? Esse é o maná de hoje. Qual é o maná de hoje? Eu vou te dar alguns exemplos. Me ajude a falar qual é o maná de hoje. Sabe qual é o maná de hoje? Nós temos um grito para uma geração profética. Amém? Sabe qual é o maná de hoje? Nós somos uma geração extrema com Deus. Sabe qual é o maná de hoje? Nós vamos dar um salto para o futuro. Sabe qual é o maná de hoje? Onde muitos morrem, nós nos tornamos mais fortes. Sabe qual é o maná de hoje? Nós somos mais rápidos, maiores e mais fortes. O maná de hoje é que nós somos chamados a ser um por todos. O maná de hoje é que nós somos transformadores do mundo. O maná de hoje é que nós somos uma torre de transmissão às nações. Esse é o maná de hoje. Esse é o maná de hoje. O maná de hoje, nós somos incansáveis para o bem. O maná de hoje, nós somos chamados a ser o sonho de Deus nessa terra. O maná de hoje é que Taubaté será conhecido como terra de adoradores. Amém. Esse é o maná de hoje. Os nossos pais não comeram esse maná. Entende o que eu estou te dizendo nessa noite? Talvez já é de família cristã, não sei. Não é o maná que seus pais comeram, e talvez não seja o maná que nossos filhos comam. Esse é o nosso. Esse é o nosso tempo. Essa é a nossa geração, amém? Se cada pessoa é uma nação, nós somos chamados a governar nações e a gerar nações. Prefiro a palavra gerar. Somos chamados a gerar nações. Se eu sou chamada para gerar nações, eu não vivo mais para mim mesma. Eu não vivo mais da forma que eu quero. Eu não vivo mais da forma que me dá na cabeça. E eu não estou falando de sair pecando por aí, não. Eu estou falando às vezes de muitas coisas que não são pecados.
Hoje não dá tempo, isso vai se estender demais. O Espírito Santo me falava de protocolo de governo. Repita comigo, protocolo de governo. Um governante tem muitos protocolos. Ele, o jeito de andar, a hora de falar. A Kate lá tem um jeitinho de dar tchau. Que ela, quando o marido dela levanta a mão, ela baixa a cabeça. Protocolos de governo. E o governante tem muitos protocolos. E o reino também tem muitos protocolos. Mas eu não vou entrar muito nisso. Mas se nós somos chamados a gerar nações, e nós somos chamados para governar e exercer o governo dessa terra, há muito protocolo. Tem muitas coisas hoje que eu estou gerando nações, que não é pecado que eu faço, mas o protocolo de governo não permite que eu faça. Tem muitas situações que eu posso viver, lugares que eu posso estar, coisas que eu posso fazer, que eu não vou fazer daquilo um pecado, uma oportunidade de pecar. Mas há um protocolo de governo, e eu estou gerando nações. Então nesse protocolo não cabe a mim fazer, porque eu tenho responsabilidade de governo com nações. Entende? Entende? Somos chamados a gerar nações. E se nós temos uma mentalidade de governo, tenho que seguir um protocolo, porque eu tenho que gerar várias nações. Amém? Através da minha vida. E tem coisas que me são lícitas, mas não convém num protocolo de governo. O que eu estou querendo te dizer não é que são regras religiosas, porque eu tenho medo de ir para o inferno. São protocolos de governo, protocolos reais. Amém? Eu não vou para o inferno, eu já aceitei a Cristo. Não tenho medo de ir para o inferno, a minha salvação está garantida. Mas eu busco agradar o meu Deus com tudo na minha vida. E sigo um protocolo real, porque estou gerando nações, amém? Não é religião, não são regras religiosas me colocando num quadrado com medo do inferno. Não faz isso que você vai para o inferno, não faz isso que você vai para o inferno, não é assim? Não é assim que os jovens ficam, as igrejas às vezes ficam aprisionando os jovens. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Não! Se você fizer isso, você descumpre um protocolo real. Você tem uma mentalidade de governo. Você foi chamado para gerar nações. A sua conduta, a sua postura, a sua fala, as suas atitudes são reais. É muito diferente, amém? Todas as coisas me são listas, mas não convém com o meu cargo sobre a terra. Eu sou uma embaixadora. Você é um embaixador. Muitas coisas não convêm ao embaixador. Você representa uma nação nesta terra. Nós representamos uma outra nação nessa terra. E há muitos protocolos reais que nós devemos cumprir para gerar as nações. Amém? Repita comigo: protocolos reais. Não dá para pregar sobre isso hoje, mas eu sei que o Espírito Santo lançou uma semente no nosso coração. Eu vou dar um exemplo ridículo até, bobo, mas eu estava vendo, vou lançar essa semente para os pais. As crianças tiveram aula de gentleman, né? De ser gentleman. E foi muito legal, porque deu muito resultado. Eu agora de vez em quando tenho a porta do carro aberta, e não é pelo Eduardo, é pelo Azaf. Porque é um gentleman, quando ele lembra, ele faz. É um gentleman. E é tremendo, de dia é uma bobeira. Vou dar um exemplo bobo, mas eu estava vendo umas fotos de um determinado casamento, e tinha uma criança, né, cristã, tudo, de um casamento assim, lá arrumadinho, mas um casamento. E de tênis, bermuda, tactel, camiseta. E eu sei que não é falta de condição, porque eu conheço a família, né? E não é pecado? Vai deixar de entrar? Vai deixar de participar? Vai ser colocado para fora? Não vai. Não vai. Mas faz parte do protocolo daquele evento? Não. Nós não temos mais que ter a mentalidade de fazer as coisas do jeito que a gente acha que quer fazer. Eu tenho o meu estilo, o meu jeito. Eu fui criado assim, não. Eu tenho a mentalidade de reino de governo. Eu vivo como um homem de governo sobre a face da terra. O meu coração é humilde de servo, mas a minha mente é de governo. E eu sigo protocolos reais. Amém? A Bíblia nos
nos ensina a como sentar, a como falar, fala muito do poder da língua, e ensina até como se comportar, chegar a um evento, ficar no final, se o dono da festa te convidar, você vem à frente. Tudo tem na palavra, tudo tem na palavra. E o Senhor Deus nos chama a cumprir. E eu não estou falando aqui só de regras, de etiqueta, não é nada disso. Eu estou falando de uma conduta reta. Eu estou falando de uma mentalidade de governo. Eu estou falando de uma postura de exemplo para quem quer gerar outras nações. Amém? É disso que eu estou falando. Repita comigo: não são regras religiosas, são protocolos reais. Amém? E repita comigo: nós somos livres. Nós somos livres. Não é para ninguém deixar de aparecer aqui de boné domingo que vem, não. E de bermuda, não é isso. Isso é um exemplo que estou falando de se portar e de se posicionar como um homem e uma mulher de governo. Amém? Amém? E vamos agora no versículo. Vamos ler primeiro. Eu ia falar, mas vamos ler primeiro. No capítulo 13. Dando sequência aí, a gente estava no 12 e foi para o 13. No versículo 17 diz assim: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Aqui é o Senhor falando a Abraão novamente. E aqui, se você for lendo os versículos anteriores, por exemplo, 12, habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade de Campina, quando os dois se separaram. E aí cada um foi para o lado. Ló escolheu as Campinas, e Abraão foi para Canaã. E quando ele está lá em Canaã, Deus manda ele. Aí vai lá no versículo 17: levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Repita comigo: levanta-te e percorre essa terra. E é tremendo aqui, Abraão então agora está em Canaã, na famosa terra prometida. E Deus fala aqui com ele se levantar e percorrer aquela terra e conhecer a medida, o comprimento e a largura da terra, para que depois ele a desce. Primeiro, Abraão, você se levanta e percorre. Conheça o comprimento, conheça a largura, porque eu vou te dar. E o Espírito Santo quer falar conosco sobre isso. Lá no versículo 18, na sequência, e diz então que Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Marre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali o altar do Senhor. Já no versículo 18, Abraão começa então a mudar as tendas de lugar e percorrer a terra conforme o Senhor tem mandado. No versículo 17 a ordem. Na sequência, no 18, ele já começa a fazer. Não tem aqui uma pergunta de Abraão, não tem uma dúvida de Abraão, não tem um medo de Abraão, não tem um questionamento de Abraão, não tem um dia para pensar, não tem 2 dias para decidir. Levanta e vai, Abraão. E aí a palavra já continua. E Abraão mudou as tendas. Repita comigo: mudar as tendas. Para percorrer a terra tem que mudar tendas de lugar. Tem que sair transportando e carregando as tendas de um lugar para o outro. Quando debaixo de uma ordem do Senhor nós mudamos as tendas, nós conquistamos mais territórios. À medida que Abraão ia andando e trocando as tendas de lugar, ele ia aumentando a sua área a sua visão. Ele ia conquistando, tendo visão e colocando a planta dos pés dele em mais um novo pedaço de terra. E Deus tinha mandado ele percorrer toda aquela terra, porque toda ia dar a ele por herança. Amém? E ele foi mudando as tendas e percorrendo aquela terra. E nós sabemos que essa terra foi conquistada depois, muitos anos depois, que Moisés andou com o povo na terra prometida por 40 anos. E depois Josué conquistou e o povo entrou na terra de Canaã. Nós estamos falando aqui de Abraão, que ainda gerou Isaac, Jacó, que tiveram as 12 tribos, que aí teve um dos filhos dele que foi José, que lá no Egito o povo se tornou escravo. E dessa escravidão o Senhor se compadeceu e os libertou. E ainda andaram 40 anos no deserto para depois chegar na terra prometida. O tempo de escravidão foram 400 anos. Mas essas gerações todas estão falando de mais de 600 anos.
sem medo de errar. Mais de 600 anos antes do povo entrar na terra prometida, Abraão estava pela fé, mudando as tendas e percorrendo, porque um dia o Senhor a daria por herança, amém? Muitos anos antes. Quanto mais nós caminhamos, mais nós conquistamos para a futura geração. Sabe, esses dias a gente falou, foi tão forte a questão de deixar um legado. A gente fala tanto, é tremendo, de não fazer algo para uma geração, mas de fazer algo que perdure, de entregar uma igreja diferente para uma geração da sequência, entregar uma visão, entregar uma igreja viva, entregar um propósito para que uma nova geração da sequência. O maior problema de um governo em todas as áreas, e principalmente da igreja, é não deixar a geração. É um trabalho que começa, vem outro, acaba com tudo que o outro fez e começa de novo, faz tudo diferente e a coisa não anda. Foi isso que a religião fez de geração em geração. Mas nós somos uma igreja que entendemos, somos um povo apostólico, e a paternidade tem o papel de lançar os filhos mais longe, amém? E esses dias falando muito forte sobre as crianças, só tem um ponto que a gente não pode deixar entrar no nosso coração. E eu vou dar um exemplo para que você entenda comigo. Um dia uma mãe falou assim comigo: eu tenho a promessa na minha vida assim, assado. E me falou a promessa. Mas hoje eu entendo que isso vai se cumprir na vida do meu filho. E eu entendo aqui, através da vida do meu filho. Eu entendo aqui que é tremendo. Um coração de mãe, que até prefere ver o filho viver uma coisa do que ela mesma, de tanto amor. Eu entendo isso. Mas ali havia também um coração já frustrado, de não acreditar mais que aquilo seria para ela. E já se conformando, então é para o meu filho. Não era, a promessa é dela. É que ela vai viver, é para a sua geração, é algo que ela tinha que cumprir, amém? Então, deixar um legado, preparar algo para a futura geração, significa trabalhar muito mais, significa correr muito mais. Nós temos que entregar um bastão lá na frente e não lá atrás. Sabe a corrida do bastão, quando um passa para o outro? De anos, de geração em geração, a igreja tem entregue para outra geração um bastão lá atrás na corrida da economia, lá atrás na corrida da política, lá atrás na corrida da religião, lá atrás na corrida da educação. Passa um bastão muito atrasado e o mundo correndo na frente, mas nós vamos passar o bastão para a geração já tendo percorrido muito e na frente, amém? Amém? Passar um legado para a próxima geração significa trabalhar muito mais e correr muito mais. Não é uma mentalidade assim: vamos fazer para eles e vamos ficar aqui orando por eles, vamos fazer eles ser filhos de Deus, não pecar, e vamos guardá-los aqui no gueto da igreja para que eles façam. Não, eles vão fazer coisas tremendas, obras maiores do que nós, mas nós vamos percorrer muito essa terra para que eles vão mais longe, amém? Vamos percorrer muito essa terra, mais rápido e mais longe, para que eles vão muito mais longe. Abraão, muitos anos antes, percorreu aquela terra de Canaã, trocando as tendas de lugar, para que depois de muitos e muitos anos, o povo de Deus herdasse a terra de Canaã. E possuiu, não possuiu? Possuiu. E nesses dias, o Espírito Santo está numa sequência aí, acho que de mais de 30 dias, que no culto de intercessão tem mandado a gente caminhar, não é isso? E nós já caminhamos sobre o Brasil, já caminhamos em todos os bairros de Taubaté várias vezes, já caminhamos em vários países, já percorremos continentes separadamente, já percorremos o mundo inteiro várias vezes. Domingo passado Deus falou que era para caminhar, para percorrer aquilo que Deus tem para nós. O Christian, que esses dias que estava aqui fazendo trabalho com na questão das crianças, mandou a gente caminhar na direção daquilo que Deus tem. Nós ficamos caminhando aqui. Não quer dizer que nós vamos passar a vida inteira caminhando, fazendo ato profético de caminhada. Eu estou te falando que nesse tempo o Espírito Santo de Deus está nos levando profeticamente a ficar caminhando pela igreja. E olha, ele fala: levanta-te e percorre a terra que eu te darei, amém? Levanta-te e percorre essa terra, porque eu já as entreguei. Nós estamos percorrendo de forma profética uma terra que já nos foi dada. Eu creio em nome de Jesus, amém? E eu creio que isso tem também que transformar nossa vida para amanhã quando acordarmos. Porque senão fica só no profético. E se Deus está mandando andar, é para andar. Amanhã eu me levanto
levanto e ando. A palavra fala que Deus mandou Abraão andar pela terra e conhecê-la, a ponto de conhecer todo o seu comprimento e a sua largura, de conhecer a terra. Qual é a terra que o Senhor te prometeu? Tem gente aqui que vai caminhar na terra da política. Amanhã levanta e anda, conheça o comprimento e a largura dessa terra. Tem gente aqui que vai caminhar sobre a economia. Amanhã levanta e anda, conheça a largura e o comprimento dessa terra. Tem gente aqui que vai caminhar na educação. Amanhã levanta e anda, conheça o comprimento e a largura dessa terra. Amém. Levanta-te e começa a caminhar na terra que eu te dei. Amém. Qual é a terra que o Senhor te prometeu? Levanta e anda e começa a caminhar sobre ela. No sentido de vai estudar isso, vai se mover em direção a isso. Deixa eu respirar. Vai se mover em direção a isso. Vai conhecer, começa a desbravar a terra que Deus já te entregou por herança. Amém. Você sabe qual é a terra que o Senhor tem te dado? Levanta-te e caminhe sobre ela. Levanta-te e caminhe sobre ela. Levante, diz o Senhor, e comece a caminhar e percorrer a terra. Conheça o comprimento, conheça a largura, porque eu já te entreguei. Amém. Oh, você falou. O Alan ativou o meu outro. Acho que eu não tinha feito ainda. Quanto mais nós percorrermos, mais longe a gente vai entregar o bastão. Temos que caminhar sobre a terra para entregar um bastão numa posição melhor para a próxima geração. Repita comigo, vamos entregar o bastão mais na frente, mais rápido, mais longe, para a próxima geração. Amém. Não dá, gente. Por isso Deus fala tanto de incansáveis para o bem. Por isso Deus fala tanto de mais rápido e mais longe. Por isso que Deus fala de não parar em meia circunstância. Não temos tempo. Não dá para parar. É incansável, é mais rápido, é mais longe, é depressa, é hoje, é agora. Nós temos que apressar essa corrida. Amém. Temos que acelerar isso. Entregar. Ó, a última página. Alegria de vocês. Estamos perdendo essa corrida em muitas áreas de longe para o mundo. Mas aqui é tremendo. Vou olhar para nas circunstâncias, além da circunstância. Todas as áreas que eu citei como exemplo. Em todas as coisas, Cristo já venceu. E já nos entregou o governo. Nós temos que caminhar sobre isso. Nós temos que percorrer a terra. Você tem que sair, você tem que tirar as suas tendas do lugar para percorrer a tenda. Tira a sua tenda do lugar. Sabe o que é tirar a tenda do lugar? Eu vou soltar exemplo que o Espírito Santo te ajude, mas peço o Espírito Santo para te ajudar. Tira a sua família da onde ela está hoje, leva para outro patamar. Amém. Tira seus filhos da onde eles estão hoje e leva para outro nível. Muda a sua tenda de lugar. Você não precisa mudar de espaço físico e geográfico. Você precisa mudar o seu interior. Hoje nós somos o templo, nós somos a habitação. Aonde está o teu interior? Muda ele de posição. Muda suas tendas, troca a sua mentalidade, rompa com as estruturas, mude as suas tendas de lugar em nome de Jesus. Percorrer a terra, mudando a tenda de lugar. Se eu não transportar a tenda de um lugar para o outro, eu não saio, eu não percorro a terra. Qual é a sua tenda? Qual é a cultura? Qual é o pecado? Qual é a tua proteção? O teu medo e sua insegurança que não deixa você percorrer a terra. Mude a sua tenda de lugar em nome de Jesus. Amém. Muda a sua tenda de lugar. Repita comigo assim. Parece que esse lado não tá no culto. Repita comigo assim: hoje eu mudo a minha tenda de lugar. Amém. Amém. Vem pro culto. Vem pro culto. Amém. Repita comigo assim: você que é incansável,
Se eu tô indo, você vai também. Você está falando menos do que eu. Repita comigo assim forte. Eu vou. A partir de hoje. Conhecer o comprimento e a largura da minha terra. Amém. 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 Isso aí, Fábio. Amém. Amém, Ana. Amém. 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 Isso é para amanhã de manhã. Senão a gente fica aqui todo dia, culto por culto. Faz assim com a mão, ora assim e chora. E amanhã não decide nada, não muda nada, não conhece nada, não estuda nada, não se move por nada. Amanhã nós vamos acordar e vamos continuar caminhando, amém? Caminhando. Tem que sair do espiritual e vir para o natural. O espiritual ativa o natural. A nossa vida, amém? Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento. Eu já te dei. Eu já te dei. As trevas só querem nos parar. Sabe por que eles querem nos parar? Porque nós já somos salvos. As circunstâncias não nos tiram mais do propósito. Amém? A circunstância não faz que a gente pare mais. A gente não larga mais nosso Deus. Nós estamos apegados nele. Então as trevas querem que a gente não caminhe. Querem nos parar. Eu sou santinho. Eu sou muito bonzinho. Eu tô com o meu Deus. E em meia circunstância eu choro na tua presença, porque eu sou muito crente, mas eu tô parado. Eu não caminho, eu não avanço. É isso que as trevas têm feito com a igreja. Mas nós somos um povo que avança. Nós somos um povo que caminha. Amém. Amém. Percorre esta terra. Eu já te dei. Deixa o espírito de miséria e percorre essa terra. Tem uma mentalidade de governo e percorre essa terra. Vem cá, açúcar. Não sei pra onde eu vou. Praticamente acabei. Coloque de pé. Olha, terminei num tempo bom hoje. Tô aprendendo. Suca, puxa um louvor de percorrer a terra. Vem cá, Lã. Ajuda. Marche onde você está. Comece a marchar. Comece a pisar. Pisamos e confessamos. Eu vou percorrer. Eu vou percorrer. Percorrer. Eu vou percorrer. Eu vou percorrer Toda esta terra. toda esta terra. Eu hoje me levanto. Hoje me levanto. Percorro a terra. Percorro a terra. Eu hoje me levanto. Hoje me levanto. Percorro a terra. Percorro a terra. Eu não vou parar. Não vou parar. Eu vou avançar. Vou avançar. Nada me deterá. Me deterá. Eu vou mais rápido. Vou mais rápido. Eu vou mais longe. Vou mais longe. Mais rápido e mais longe. Mais alto, bem mais longe. Mais rápido e 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 mais longe. Maior e mais forte. 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 Mais rápido e mais longe. 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 Mais rápido e mais longe.
Eu sou uma nação. Eu sou uma nação. Cristo se manifesta em mim. Cristo se manifesta em mim. Eu sou uma nação. Eu sou uma nação. Cristo se manifesta em mim. Manifesta em mim. Ei. Maior e mais forte. 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 Eu sou uma bênção. 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 Mais rápido e mais longe. 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 Eu vou percorrer. Eu vou percorrer Todo o comprimento. todo comprimento, Toda a largura. toda a largura Da terra que o Senhor me dá. da terra que o Senhor me Eu dá. vou percorrer. Eu vou percorrer Todo o comprimento. todo comprimento, Toda a largura. toda a largura Da terra que o Senhor me dá. da terra que o Senhor me Mais dá. rápido e mais longe eu vou. Mais 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 rápido e mais longe eu vou. Maior e mais forte eu sou. 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 Comece a marchar aí no seu lugar. Assim. Tum, 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 tum. Vamos fazer uma coisa. Vocês topam sair do seu lugar? Vamos fazer um exército alinhado aqui na frente. Com um exército alinhado. Vamos, venha, venha, você que quer se alinhar. Você também que está aí pela TV Rica nos assistindo. Marcha aí onde você está. Comece a marchar, vamos, vem se alinhando aqui. E nós vamos todos juntos, nós vamos como o exército de um só homem. Nós vamos fazer direita e esquerda. Mas vai, deixa o povo chegar que eu vou ver ainda. Nós vamos fazer assim, ó. Esquerda, direita. Ó. Todo mundo junto na esquerda. Esquerda, 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 direita. Esquerda, direita. Se você tá na direita enquanto eu tô falando esquerda, então você muda de perna. Esquerda, direita. Nessa noite, uma pessoa da igreja teve um sonho. E ela sonhou que nós estávamos marchando. E nós marchávamos e dizíamos: tudo que o Senhor tem nos dado, nós iremos compartilhar com o mundo. E o Senhor nos chamou de transformadores do mundo. O Senhor nos chamou como torre de transmissão às nações. Então eu vou dizer e nós vamos responder. Vamos lá? Tudo que nós temos, Tudo que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós temos, nós compartilharemos. nós compartilharemos. Tudo que nós temos, Tudo que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós temos, nós compartilharemos. nós compartilharemos. Tudo que nós temos, Tudo que nós temos, transformadores transformadores de toda a terra.
de toda a terra, transformadores transformadores de toda a terra. de toda a terra. Eu vou passar o bastão pra próxima bastão pra próxima geração geração que irá mais rápido e mais longe, 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 mais rápido e mais longe. mais rápido e mais longe. E eles serão, E eles serão, e eles serão, e eles serão, e eles serão e eles serão maiores e mais fortes, maiores e mais fortes, maiores e mais fortes. maiores e mais Vem, vem, fortes, vem. Maiores e mais fortes. Vem, vem. maiores e mais fortes, Maiores e mais fortes. maiores e mais fortes, Maiores e mais fortes. maiores Continua e aí. mais fortes. Eu quero chamar aqui todos que têm Maiores abaixo e mais fortes. entre 10 e 15 anos. Vem aqui pra frente. Você que tem até 15 anos, vem aqui pra frente. Tem mais alguém aí? Pode chegar aqui mais pra frente. Vamos lá. Marchando. Nós estamos como? Esquerda? Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Vem, vem, vem ali, Júlia. Oh! Cadê o Leandro? Shekarabasturiandarabashes. Remachericandarabastes. Xericandarabastei. Vem, 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 isso! Vem, pode vir, sobe, sobe, sobe. Isso! Pode vir aqui atrás deles, aqui, ó, vocês. Vocês três aqui. Aqui vocês três. São mais novos que eles. Kiko, vem aqui à frente, apóstolo L. À frente deles, abrindo o caminho. A geração que abre caminho. E aqui tem 3 gerações, apóstola Leila. Tem 3 gerações aqui. Apóstolo L, apóstolo Cristiano, Caio, 3 gerações. E assim nós vamos caminhando, avançando, marchando, passando o bastão para a próxima geração. E eles irão, oh, eles irão mais rápido e mais longe, 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 mais rápido e mais longe. mais rápido e mais longe. E vai chegar um momento que essa geração que está abrindo caminho vai para trás deles, porque vai impulsioná-los, vai impulsioná-los, porque chega o momento de passar o bastão. E eu que abri o caminho lá na frente vou ficar lá atrás e vou impulsionar aqueles que vão. E eles vão, e eles serão maiores e mais fortes. Assim nós declaramos. Deem as mãos, vai, vai. Maiores e mais fortes, 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 maiores e mais fortes. Maiores Eles e mais serão maiores e mais fortes, maiores e mais fortes, maiores e mais fortes, maiores e mais fortes, maiores e mais fortes,
maiores e mais fortes, maiores e mais fortes. Maiores. E eles irão mais rápido e mais longe, 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 mais rápido e mais longe.